Achamo-nos aqui para determinado fim. Deus tem um plano para nossa vida aqui e deseja que alcancemos a mais alta norma de desenvolvimento. Assim vê Deus as possibilidades em toda criatura humana. Achamo-nos aqui para determinado fim. Bom, essa é uma citação que está no livro A Ciência do Bom Viver e que revela algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Todos nós fomos criados com Deus com um propósito e fomos criados também com uma identidade. Só que essa identidade, para ser desenvolvida, necessita de vínculos. Por exemplo, na natureza, as flores e as árvores, elas nascem com um potencial genético que pode estar dentro da semente ou na estaca. Só que esse potencial ele só é desenvolvido quando esta semente entra em contato com a terra. Contudo, não basta entrar em contato com a terra superficialmente. Ela precisa criar raízes, extraindo da terra alguns nutrientes e alguns minerais que não somente possuem na terra, mas que também é produzido pela vida que está no solo, pela vida que está na terra. Por exemplo, uma colher de terra tem mais de 20 milhões de micro-organismos diferentes que produzem e excretam outros nutrientes que são absorvidos pelas plantas e transformados em alimento, em nutrição, em madeira, em cor, em perfume, em medicina. Só que as raízes que essas sementes ou que essas estacas lançam, elas começam a se entrelaçar e criar vínculos primeiro com a terra, mas depois ela também começa a subir e criar vínculo com a atmosfera que a cerca e a criar vínculo com o sol, porque ela recebe a luz e ela dentro de si ela processa aquela luz e transforma em nova nutrição, em novos elementos, em clorofila, e ela começa a desenvolver o potencial que estava ali guardado nela. Além de ter um vínculo com a terra e com a luz do sol, com o ar, com a água, ela também, com a vida do solo, ela também cria vínculo com as plantas que lhe estão ao redor. Uma planta sozinha, isolada, desprotegida, não consegue se desenvolver tão bem como quando ela está em vínculo, em contato com outras plantas, não somente por meio das suas raízes, aquela simbiose entre os fungos de uma planta e outra, excretando feromônios para uma e para outra, mas também através das suas folhas, onde elas deixam cair aquilo que ela transformou, cobrindo e protegendo o solo, liberando, às vezes fazendo sombra para uma planta ou para outra. Da mesma maneira, Deus nos colocou neste mundo para criarmos vínculo não apenas com Ele, mas também uns com os outros. E estes vínculos desenvolvem a nossa identidade. Sabe, quando uma mãe ela está dando de amamentar para uma criança, ela está doando de si, ela está dando de si aquilo que ela pode transformar em alimento, em nutrição. E a criança, ao receber isso e ao estar em contato com a mãe, ela olha no olho da mãe, esperando que a mãe olhe de volta e a criança sorri para ela. E ali é criado um vínculo. O receber não somente o alimento, mas também o afeto, o toque, faz com que aquela criança se sinta pertencida. Ela sabe que pertence àquela mulher e sabe que aquela mulher pertence de alguma forma a ela. E esse senso de pertencimento cria identidade, dizendo: eu sou o filho dela e ela é minha mãe. E da mesma forma isso cria na mãe uma identidade de que aquele ser pertence a ela e faz parte dela. Que lindo, não é? Da mesma maneira, nós somos filhos de Deus. Ele deseja nos dar nutrição, Ele nos dá vida e deseja nos dar
tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento e crescimento. Filho de Deus, essa é a nossa identidade. E quando nós temos essa segurança que pertencemos a Deus e de que Ele nos pertence, nós também entendemos que todos os outros seres que são criados por Deus pertencem à família de Deus. E assim nós criamos vínculo não apenas com o pai da nossa família, mas com as suas criaturas, que são os filhos de Deus, os nossos irmãos, os nossos amigos, onde cada um tem um jeito diferente, onde cada um consegue lançar raízes numa proporção e numa direção diferente, consegue captar aqueles nutrientes da terra, mas também da luz do sol e transformar na sua identidade para servir a vida das outras plantas. Como está escrito no Desejado de Todas as Nações, não há nada a não ser o coração egoísta do homem que vive para si. Tudo na natureza recebe para dar, recebe e transforma para servir a vida das outras criaturas. Os anjos no céu têm a sua felicidade em dar amor, em dar simpatia, em dar cuidado àqueles que hão de herdar a salvação, aos seus irmãos. Que lindo, não é? A felicidade no céu é ver a felicidade dos outros. E a felicidade no céu começa na terra. O livro Eventos Finais diz que nossa vida diária está determinando o nosso destino eterno. E o livro Educação diz que a vida na terra é uma preparação para a vida no céu. Então, se queremos entender o que será por toda a eternidade, precisamos começar aqui. E eu queria finalizar com duas citações. A primeira diz assim: tudo no céu é nobre e elevado, ninguém procura os seus interesses. Os seres santos é promover a felicidade dos que lhe estão ao redor. Então, a alegria no céu será promover a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Da mesma maneira, a alegria na terra é promover a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Mas isso não é algo inerente ao ser humano. É algo que ele desenvolve quando cria vínculo com Deus. E quando eu crio vínculo com Deus, eu crio vínculo e conexão com os meus irmãos. E por falar nisso, eu queria finalizar com aquela citação que está lá no Grande Conflito, que diz assim: ali os remidos conhecerão como são conhecidos o amor e simpatia que o próprio Deus plantou na alma. Encontrarão ali seu mais verdadeiro e suave exercício. A comunhão pura com seres santos, a vida social e harmoniosa com os bem-aventurados anjos e fiéis de todos os tempos que lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Os sagrados laços que reúnem toda a família no céu e na terra. Tudo isto concorre
a felicidade dos remidos, o grande conflito 677. Sabe, o amor e a simpatia foi o próprio Deus que plantou na alma. E eu acredito que cada um de vocês tem um desejo de plantar e você não planta para não colher. Quando você planta algo é porque você deseja que seja desenvolvido, você deseja colher daqueles frutos. Da mesma maneira, quando Deus plantou o amor e a simpatia no nosso coração, Ele deseja que na eternidade possa ser desenvolvido ao mais alto grau. Mas para que isso seja desenvolvido na eternidade, precisa começar aqui. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter convivido com vocês, ter criado esses sagrados laços que unem toda a família no céu e na terra. Agradeço pela recepção, agradeço pelo acolhimento, agradeço pelo convite, agradeço pelos conselhos, pelas admoestações, pelas orações, pelos abraços, pelos sorrisos, pelas lições partilhadas, pela oportunidade também de desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sou muito grata, eu só tenho que agradecer. É verdade também que as circunstâncias servem para revelar o que existe de errado em nós e para ser lapidado. E quando Deus ele nos tira de um lugar e nos leva para o outro, e para outro, e para outro, quando Ele faz uma mudança nas circunstâncias, é porque Ele quer que a gente cresça e se desenvolva. E como diz lá no livro Os Obreiros Evangélicos, diz que quando Deus estava preparando Enoque para a transladação, ele fez uma mudança nos seus hábitos, na sua monotonia. Ele fazia com que fosse de um lugar para o outro, tanto para o desenvolvimento do seu caráter, como para aprofundar a experiência dos outros, para ter uma mais íntima comunhão com Deus e com os outros. E da mesma maneira, eu acredito que a oportunidade que Deus me deu de estar e de passar aqui com vocês foi para desenvolver algo em mim e em vocês. E os próximos lugares para onde Deus nos leva é uma oportunidade de aperfeiçoar até que, como Elias, nós possamos ser transladados. Esse é meu desejo, a minha oração e a minha gratidão. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.